Olá pessoal, iniciamos as nossas aulas dessa semana fazendo a correção da atividade que fora passada ainda na semana anterior. Essa atividade que abordava arranjo com repetição, permutação com repetição e permutação circular, que na verdade só tinha questão de permutação com repetição e de permutação circular, já que, como eu havia mostrado para vocês, arranjo com repetição não é um conceito tão importante assim, que na verdade todo arranjo com repetição faz tranquilamente um princípio fundamental da contagem. Então por isso que eu não dei tanta importância para esse assunto e passei a questão só de permutação com repetição e permutação circular. Vamos lá então. A primeira questão perguntava: quantos são os anagramas na letra A da palavra matemática? Bem, a palavra matemática a gente pode perceber que ela tem 10 letras, das quais o M se repete duas vezes, o A se repete 3 vezes e o T se repete 2 vezes. Desse modo, então, a quantidade de anagramas da palavra matemática é uma permutação das 10 letras com 2, 3 e 2 repetições. 2 repetições do M, 3 repetições do A e 2 repetições do T. Essa permutação dos 10 elementos com 2, 3 e 2 repetições, isso é 10 fatorial, como eu disse, o fatorial do todo, sobre o fatorial das repetições. Então, sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos lá então. Desenvolve o 10 fatorial até chegar no 3 fatorial, e lembrando que 2 fatorial é 2 e, logicamente, o outro 2 fatorial também é 2. Agora eu vou fazer o seguinte: corte 3 fatorial com 3 fatorial, corte 2 vezes 2 com 4. Então nós teremos que a permutação de 10 com 2, 3 e 2 repetições é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5. Multiplicando então, nós temos aí um total de 151.200, portanto nós temos 151.200 anagramas da palavra matemática. A letra B, eu quero os anagramas do nome Idalina. Bem, Idalina é uma palavra que ela tem 7 letras. Dessas 7 letras, o I se repete 2 vezes e o A se repete 2 vezes. Então a quantidade de anagramas dessa palavra, na verdade, é uma permutação de 7 elementos com 2 repetições do I e 2 repetições do A. Resolvendo então a permutação com repetição, pego o fatorial do todo, que é 7 fatorial, sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos então desenvolver isso. Eu pego aí 7 fatorial, dá 5.040, e 2 vezes 2 dá 4, que é o que vai aparecer aí embaixo, né? Já que o fatorial de 2 é 2. Bem, então isso é 5.040 dividido para 4. Quando eu fizer a divisão, nós temos então 1.260 anagramas da palavra Idalina. A segunda questão: quantos números distintos podem ser formados permutando-se os algarismos do número 21.421. Bem, como nós temos um número de 5 algarismos, nós devemos permutar os 5 algarismos do número 21.421. Desses 5 algarismos, nós temos que o 2 se repete 2 vezes e o 1 também se repete 2 vezes. Dessa forma, então, se trata de uma permutação de 5 elementos com 2 e 2 repetições. 2 repetições do 2, 2 repetições do 1. Resolvendo isso, é 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Lembrando aí que 5 fatorial é 120 e que 2 fatorial é 2. Então isso vai ficar 120 dividido para 2 vezes 2, que é 4. Lembrando aí que 120 dividido para 4 dá 30. Então nós podemos obter 30 números distintos, trocando, permutando entre si, né, lógico, os algarismos do número 21.421. A terceira questão: de quantas maneiras 6 alunos podem ser repartidos em 2 equipes contendo 3 alunos cada uma? Essa é uma questão interpretativa. Nós podemos permutar entre si os 6 alunos nesses 2 grupos, de modo a repetir 3 alunos no grupo A e 3 alunos no grupo B. O que eu quero dizer com repetir 3 alunos? Não é que você vai pegar um aluno 3 vezes. Na verdade, você vai pegar 3 alunos e colocar num grupo, 3 alunos e colocar no outro.
Uma das coisas que a gente deve perceber é que na hora que você forma o primeiro grupo, o segundo grupo ele já está pré-determinado. Porque, por exemplo, ó, você tem 6 alunos, escolhe 3 para um grupo. Quem vai ser o outro grupo? Os que sobraram. Então basta você determinar um grupo que o outro já fica pré-determinado. Bem, dessa forma então, nós vamos ter aí uma permutação dos 6 alunos, onde 3 alunos estão num grupo, 3 alunos estão no outro. Então, uma permutação de 6 com 3 repetições em cada grupo. Isso é 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Lembrando aí que 6 fatorial multiplica do 6 até chegar em 1 dos 3 fatorial. 1 dos 3 fatorial é 6 e repete o outro 3 fatorial. Dá para cortar 6 com 6, 3 fatorial com 3 fatorial. Vai sobrar então 5 vezes 4. Como 5 vezes 4 dá 20, então nós temos 20 maneiras de pegar 6 alunos e dividir ele, formar a partir deles 2 equipes, cada uma com 3 alunos. Quarta questão. De quantas maneiras 7 meninas poderão formar uma roda? Bem simples esse tipo de questão. Isso é uma permutação circular dos 7 elementos. Porque na hora que você tem as 7 meninas em roda, quando você vai permutar essas meninas, você está permutando elas naquele círculo que elas estão formando. A permutação circular de 7 elementos é só você pegar o fatorial de n-1. Então, o fatorial de 7 menos 1. Como 7 menos 1 dá 6, então a permutação circular de 7 elementos é 6 fatorial, que é 720. Portanto, nós temos 720 maneiras de colocar 7 meninas formando uma roda. A quinta questão. De quantos modos 6 crianças podem se sentar em um carrossel? Mesmo raciocínio. Essas crianças que estão sentadas no carrossel, elas estão formando um círculo. Desse modo, então, nós temos uma permutação circular dessas 6 crianças, desses 6 elementos. Essa permutação circular de 6 elementos é 6 menos 1 fatorial. Então, isso é 5 fatorial. Como 5 fatorial é 120, nós temos 120 maneiras de sentar 6 crianças em um carrossel. A sexta questão. De quantos modos 5 pessoas podem brincar de ciranda? Outro raciocínio idêntico. Na hora que as crianças vão formar uma roda de ciranda, elas na verdade estão permutando entre si essas 5 pessoas, essas 5 crianças, esses 5 elementos. Então nós temos aí uma permutação circular de 5 elementos, que é 5 menos 1 fatorial. Ou seja, isso é 4 fatorial. Lembrando que 4 fatorial dá 24, então nós temos 24 maneiras de colocar 5 pessoas numa roda de ciranda. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção dessa atividade. Agora, na continuação dessa aula, nós vamos para o último tópico que a gente vai estudar sobre análise combinatória.